Aleluia! Glória a Deus, que maravilha, que bom estar aqui novamente, hoje à noite, celebrando ao Senhor. Estamos falando hoje sobre um espinho na carne, e eu sei que Deus tem um despertar para a nossa vida, um alerta para nós, uma palavra para o nosso coração. E eu quero ir ao momento de palavra que eu tenho certeza que Deus separou para nós hoje. É um tempo muito especial de ceia ao Senhor, portanto, fique bem à vontade, seja muito bem-vindo a esta noite, a casa do Senhor, a nossa celebração. Tantos vocês que estão aqui, quanto aqueles que estão nas suas casas, que Deus possa falar com cada um poderosamente. Amém? Deus vai falar com a gente mais uma vez hoje. E a palavra dele é viva e eficaz. Ela vai surtir um efeito especial em nossa vida. Amém? Meus amados, antes de passar a esse tempo da palavra de Deus, eu gostaria de orar por você. E vamos aproveitar nesse momento para aqueles que vão ofertar ou dizimar, trazer a sua contribuição. Eu quero orar e logo após nós vamos ao momento de palavra. Eu vou direto ao momento de oração, em vez de fazer como de costume. A gente sempre traz uma palavra nesse momento para você entender por que você está fazendo isso. Não é por que eu oferto, por que eu dizimo, mas nós vamos diretamente agora orar, não é? Vamos entrar na palavra, porque nós vamos cear, logo após vamos cear o Senhor, tá bom? Glória a Deus. Deixa eu orar por você, segure aí a sua oferta, ou você que vai dizimar o seu dízimo, e vamos juntos orar, apresentando a Deus a nossa contribuição dessa noite. Se você puder, feche os teus olhos e ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, que nós estamos aqui hoje à noite. É no nome de Jesus que nós apresentamos a igreja ao Senhor, porque ela é do Senhor. Todos aqui somos teus, do menor ao maior, do mais novo ao mais ancião, somos teus. Pai, nós te pedimos hoje à noite que o Senhor, que é Deus poderoso, que nos ajudou até aqui, que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida deste homem, desta mulher, desta família. Abençoe as finanças dos teus filhos, não deixe nada faltar, supra todas as necessidades. Pai, a tua palavra através do salmista diz que fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Pai, nós cremos nessa palavra como verdade para a nossa vida. Eu creio que é o Senhor quem sustenta. O salmista também diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não, ó Deus, edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Pai, nós sabemos que a sua presença é importante, então nós te pedimos agora, abençoe essa casa, abençoe esse lar, cuide, Senhor, das necessidades que essa família tem. Pai, esse empresário, esse trabalhador liberal, ó Deus, Senhor, cuide dos negócios, ajude a cuidar dos negócios. Pai, que o Senhor abençoe, Pai, as finanças e os negócios dessa pessoa, em nome de Jesus. Fale ao teu coração, que o Espírito Santo traga uma palavra rema a nós hoje à noite. Amém? Que Deus possa falar com a gente. Hoje
é um dia muito especial da ceia do Senhor, certo? Então, já já nós vamos cear, você vai poder participar da mesa do Senhor. É o segundo período de ceia hoje aqui, não é? Hoje já é o segundo culto, então nós estamos hoje, durante esse dia, ceando, participando dessa mesa. Então, é um tempo muito especial para nós, de comunhão. É uma noite que Deus separou para nós refletirmos, é noite de perdão, é noite de aceitar o perdão de Deus e abrir o coração para liberar pessoas que estão presas nos nossos corações também, liberar perdão hoje à noite. Amém? A ceia é algo muito importante, nos leva a essas decisões, nos arremete a lembrança de que nós fomos perdoados, de que Jesus morreu por nós. Mas, antes disso, antes de cearmos, nós vamos falar um pouquinho daquilo que Deus colocou no nosso coração para esta noite, e que o que eu espero é que realmente Deus fale a você algo hoje à noite aqui, porque Ele não te trouxe aqui à toa. Amém? Ele não trouxe ninguém aqui à toa. Ele não trouxe ninguém aqui somente para passear. Ele trouxe você para falar algo com você também, neste lugar. Além de você ter vindo celebrar, não é? E participar desse tempo, separar esse tempo para celebrar a Deus, prestar culto. Mas vamos lá. Irmãos, espinho não é algo bom. Não é? Espinho não é algo agradável. Já compartilhei aqui hoje que quando você mexe muito na terra, no mato, eu gosto muito de mato, eu gosto de terra, eu gosto de bichos. E quando você faz alguma coisa relacionada à área de mato, ou limpa alguma coisa, um lugar que tem mato, geralmente você, depois quando começa, olha para o teu corpo, você percebe que alguns espinhos ficaram no teu corpo. Hoje pela manhã mesmo eu estava olhando aqui e eu passei a mão e senti algo espetar. Quando eu olhei, falei, tem um espinho aqui. E está aqui até agora. Passei a mão de novo, senti esse espinho novamente aqui. Porque enquanto você não sente a dor dele, você não para tirar. Mas você só lembra de algo que dói quando tal coisa te causa dor. Certo? Você só lembra de um ferimento, de uma ferida, quando você sente a dor. Então, espinhos são coisas que incomodam. Toda vez que a gente passa a mão assim, em cima você sente ele espetar. E eu não sei quantos aqui já sentiam um espinho na carne. Eu não sei o que você tem por espinho na carne. Eu também não sei o que você considera que seja um espinho na carne. Paulo estava falando de um espinho na carne, mas não daquele espinho, o espinho de Joá, né? Aqui no interior a gente conhece alguns tipos de espinho. Tem espinhos do grão de galo, né? Grande galo, não sei, ou grão de galo, alguma coisa assim. Que é um espinho forte, que se espetar machuca mesmo. Tem aquele espinho de Joá, né? Que é mais baixinho no chão, mas que se pisar em cima, ele espeta. Tem o espinho da roseira, tem o espinho do arranha-gato. Aqui no interior, não sei em outros lugares quais são os nomes que dão a esses espinhos. Mas esses espinhos, eles machucam também. Mas Paulo não estava falando desse tipo de espinho. Paulo estava aqui, ele expressando sabedoria para lidar com os espinhos, ou com esse espinho que ele estava citando aqui. Eu não sei como você lida com os espinhos. Eu não sei como você encara os espinhos e como você lida com isso. Eu sei que
o que Paulo estava dizendo aqui, não é? O espinho na carne de Paulo, ele é um assunto muito tratado, na igreja. Ele é um assunto muito tratado nos cultos temáticos de libertação, de cura. Eu andei lendo alguma coisa sobre o espinho na carne de Paulo e encontrei uma informação que diz que em algum tempo atrás, numa ideia muito tradicional que levava e apontava para uma outra ideia também tradicional, diz que esse tema virou doutrina de que Deus é o autor da doença e deseja que algumas pessoas mais devotas, mais íntimas de Deus, elas tivessem uma enfermidade para glorificar o nome de Deus. E eu encontrei essa matéria, encontrei esse comentário dizendo que esse tema que o apóstolo Paulo está tratando aqui do espinho na carne já foi um tema doutrinário. Eu não sei, não é da minha época, mas as pessoas tinham esse tema como doutrina. Mas para compreendermos melhor esse assunto, nós precisamos considerar o que a Bíblia diz a respeito de espinho na carne. Nós vamos hoje à noite trabalhar um pouquinho, 3 pontos aqui importantes para entendermos isso. O que era o espinho, ou o que era esse espinho que Paulo está falando, qual o propósito desse espinho e por que esse espinho foi enviado, dado a Paulo. Nós vamos observar hoje à noite aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, para nós sabermos o que a Bíblia está falando para nós e qual a mensagem nós precisamos copiar desse texto. Qual a mensagem a igreja de Deus precisa entender a partir desta palavra de Paulo? Porque Paulo estava falando à igreja em Corinto. A igreja estava recebendo uma palavra de Paulo que, pelo menos na nossa Bíblia, por 2 vezes, Paulo escreve a esta igreja, levando uma mensagem de alerta e levando a esta igreja uma mensagem de admoestação, de repreensão, de ensinamento e até doutrinário. E Paulo estava mostrando, a carta paulina aqui, ela está mostrando a essa igreja alguma coisa. Então, esta noite, nós precisamos copiar alguma coisa para a nossa vida aqui. Nós precisamos compreender alguma coisa desse texto do apóstolo Paulo. E nós vamos iniciar aqui desvendando ou entendendo, aprendendo juntos a primeira coisa. O que era esse espinho? Bem, o espinho na carne é uma expressão usada tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, apenas como ilustração. O espinho na carne em nenhuma vez foi usado como figura de enfermidade. E isso precisa ser levado em consideração. Nós precisamos entender isso. Em nenhum momento na Bíblia, nem no Antigo e nem o Novo Testamento, cita o espinho na carne como enfermidade. Sempre que declarada essa expressão na Bíblia, era de forma específica, era falando de alguma coisa, era colocando essa expressão como alguma coisa que ia acontecer, ou dando um exemplo do que podia acontecer. Espinho na carne nunca foi a expressão bíblica para falar de enfermidade. Olha o que diz Números 33, versículo 5. Diz assim: mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então
os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos olhos, e por aguilhões nas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. Aqui é usada a expressão espinho nos olhos. Essa expressão, ela refere-se aos habitantes de Canaã, ou ao mal que aqueles que estivessem em Canaã, se eles não fossem arrancados da cidade, ele ia causar ao povo de Deus um mal tão grande. Então, ele dá a expressão espinho na carne, para tratar do mal que esse povo podia causar aos filhos de Deus. Em Josué 23:13, diz assim: sabei certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite a vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, ao que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Mais uma vez a expressão espinhos aos vossos olhos refere-se aqui não a uma enfermidade, mas refere-se às nações pagãs de Canaã. Nos dois casos, o espinho refere-se à personalidade, não refere-se à enfermidade, não refere-se a outra coisa a não ser o mal que alguém podia causar ao povo de Deus. Nos dois textos, espinho na carne está falando de pessoa, está falando de uma personalidade, está mostrando o que é. E Paulo, ele declara com a mesma clareza o que era o seu espinho na carne. Ele diz que era um mensageiro de Satanás. Segundo Osborne, eu não sei quantos já ouviram falar ou já leram algo a respeito, algum livro dele. Osborne foi considerado na sua geração o maior ganhador de almas dessa geração, da geração dele. Ele diz o seguinte, que a palavra mensageiro, ela é traduzida da palavra grega angelos, e que aparece 188 vezes na Bíblia, e é traduzida por anjo 181 vezes, e 7 vezes por mensageiro. E em todas as 188 vezes se refere a uma pessoa e nunca a uma coisa. Entendeu isso? Se refere sempre a uma pessoa. E o que Paulo estava falando, que era um mensageiro de Satanás para esbofetear. E o que a igreja do Senhor tem a ver com isso? O que nós temos a ver com isso é que nós somos mensageiros. O que nós temos a ver com isso é que nós, através da nossa vida, como pessoas, nós levamos mensagens através da nossa fala, através das nossas ações, através das atitudes que tomamos, nós levamos mensagens. E o que precisamos aprender nesta noite, através desta palavra, é que nós, como igreja, precisamos tomar cuidado com a mensagem que nós levamos para as pessoas. Você não pode ser um espinho na carne das pessoas. Tem muita gente que é um espinho na carne de outra pessoa. Tem muita gente que ela se torna um espinho na carne de outra pessoa. De que forma? Com as suas mensagens, com as palavras que você fala, a forma que repreende, a forma que você se pronuncia a respeito de alguma coisa. Nós somos mensageiros e nós não podemos ser mensageiros de Satanás, porque todos nós, como igreja, fomos chamados para sermos mensageiros de Deus. Você foi chamado para ser um mensageiro de Deus. Paulo estava tendo uma experiência aqui
com o mensageiro de Satanás. Mas nós fomos chamados para sermos mensageiros de Deus. Qual é a autorização que a igreja tem para levar boas novas? Você foi chamado para levar boas novas. E tem muita gente, muitas pessoas, que elas levam mensagens. E às vezes elas levam boas, mas não tem nada de novo. E outras levam algo novo, mas não tem nada de bom. E o evangelho é boas novas. A notícia que você precisa dar é uma boa notícia. A notícia que você precisa dar é uma notícia nova. Você não pode ser um espinho na carne de alguém. E nós encontramos até mesmo em nosso meio pessoas que são espinhos na carne. Paulo estava sofrendo com espinho na carne, com um mensageiro que o esbofeteava. Aí nós vemos qual o propósito do espinho. Qual era o propósito? Paulo não apenas diz o que era o espinho, como também ele diz o que esse mensageiro veio fazer. Ou seja, qual era o propósito desse mensageiro. Ele diz que o propósito era esbofetear. Ele veio com uma mensagem. E a mensagem dele era o quê? Esbofetear. Esbofetear significa dar bofetadas após bofetadas. Às vezes a nossa mensagem, ela tem um propósito e ela é contínua no seu propósito. Se você leva uma boa mensagem, essa mensagem pode ser contínua em abençoar uma pessoa. Mas cuidado, se a mensagem não for boa, ela pode também continuamente destruir uma vida, esbofetear uma vida, escorraçar uma pessoa, maltratar uma pessoa. E como igreja, nós somos mensageiros de Deus e temos um propósito. Qual deve ser o nosso propósito? Que eu disse aqui, levar boas novas, dar boas notícias. O propósito da nossa mensagem não é esbofetear uma pessoa, ou seja, dar bofetadas atrás de bofetadas, ou após bofetadas, como fizeram com Jesus. Mateus 26, 67 diz: então lhe cuspiram no rosto e lhe davam punhadas, e outros os esbofeteavam. Essa palavra usada, ela descreve muito o sofrimento de Paulo. Essa palavra que Paulo declara aqui, ela descreve o suplício, o sofrimento, ou seja, a grave punição que Paulo estava sofrendo. Punição corporal ordenada por sentença, tortura. O que Paulo estava anunciando aqui era que o propósito desse mensageiro ou desse espinho na carne era bater nele. E vamos ver de quem Paulo apanhou. Olha só, 2 Coríntios 11, 24 a 27 diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei num abismo. Em viagem muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigo de salteadores. Em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho, em fadiga, em vigílias muitas vezes,
em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Paulo era açoitado por ser servo de Deus. Paulo era espancado por ser servo de Deus, era perseguido por ser servo de Deus. Nós, igreja do Deus vivo, precisamos observar isso. Paulo, ele foi perseguido até pelos da própria nação, ele foi perseguido por pessoas que supostamente eram muito conhecedoras do que era a palavra. Som. Obrigado. Paulo foi espancado por pessoas que supostamente eram religiosas. É por isso que a lição que nós precisamos como igreja receber dessa palavra é justamente essa. Que nós como igreja temos que tomar cuidado para não ser o espinho na carne de outras pessoas. Paulo não sofreu de pessoas estranhas, ele sofreu de pessoas que estavam, talvez, já calejada de conhecer a vontade de Deus, mas que não aceitou a sua mensagem sobre Jesus Cristo, ou a mensagem das boas novas. Cuidado para você não fazer sofrer uma pessoa que apenas quer falar da palavra de Deus e andar em santidade. Pessoas que andam em santidade, às vezes elas sofrem, elas são discriminadas, porque as pessoas as têm como, quer ser o certinho demais, quer ser o bonzinho demais, e essas pessoas elas sofrem espinho na carne, elas sofrem açoites, elas sofrem discriminação, mas como igreja do Senhor, nós não podemos ser embaraço para a vida de outras pessoas que querem falar de Cristo ou chegar a Cristo. E Paulo, ele sofreu muito por ser de Deus, por levar uma mensagem de Deus. E muitos dizem que Paulo, quando orou 3 vezes, diz que ele orou 3 vezes para ser curado. E Deus não o curou. Mas Deus disse a Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Meu irmão, quem tem a graça tem tudo. A graça não é algo insignificante, não é algo pequeno. E eu fico a pensar que sempre que alguém diz, minha graça te basta, ou ouve isso, ou quando alguém reclama algum direito e diz que está esperando no Senhor, ou que está passando uma prova, aí alguém diz, a minha graça te basta, irmão. Parece que essa pessoa está dizendo isso como algo muito pequeno. A impressão é que dá que a pessoa não entende a importância da graça de Deus e o tamanho disso. Parece que a pessoa está dizendo de algo muito pequeno, insignificante. Mas eu já disse outras vezes, quisera todos nós, todos os dias, poder entender, e Deus todos os dias dizer para nós, a minha graça te basta. Porque a graça de Deus é tudo na vida de uma pessoa.
Quem tem a graça tem tudo, porque a graça é o ajuntamento de tudo que nós não merecemos. Mas Deus nos dá a si mesmo. Talvez seja a única pessoa que te dá algo sem você merecer. Deus. E Paulo orou 3 vezes. E o que ele ouviu? A minha graça te basta. Com outras palavras, eu sou suficiente para a sua vida. Meu amado, Deus é suficiente para cuidar, para abençoar, para guardar, para sustentar você, para sustentar a sua casa. Deus é suficiente para manter você de pé. Deus é tudo que nós precisamos. Quem tem Deus tem todas as outras coisas que você necessita para viver. O que Paulo estava experimentando agora, nesse momento de expressão, de espinho na carne, dessa perseguição, desse esbofeteamento, o que Paulo estava experimentando era a graça de Deus. Quando você tem um espinho na carne, você também tem oportunidade de experimentar mais de Deus. A minha graça te basta. Aí, terceiro, por que esse espinho foi enviado a Paulo? Ou esse mensageiro foi enviado a Paulo? Você já parou para pensar? Se você pensa, eu estou com um espinho na carne, ou eu tenho um espinho na carne, você já parou para pensar por que isso acontece com você? Você já parou para pensar por que foi enviado um espinho na carne? Por que isso está acontecendo com você? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Mas é noite de você sair daqui pensando nesse porquê. Porque tudo tem um porquê, tudo tem uma resposta. Eu não sei se você já pensou. Mas a Paulo esse espinho ou esse mensageiro foi enviado. E ele diz por quê? E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, ou das revelações. Para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações. A resposta de Paulo aqui, ela foi tão clara quanto nas duas anteriores. Ele sabia o porquê também. Você sabe que Paulo escreveu praticamente metade do Novo Testamento. De 27 cartas, Paulo escreve 13. Escreve 13. Então imagina o quanto esse homem tinha revelação de Deus. E ele diz que esse espinho, ele vem na vida dele, ou ele tem esse espinho na carne dele, para que ele fosse mais humilde. Para que ele não se exaltasse. Você já se perguntou por que você passa por algumas coisas? A Bíblia diz que a arrogância, ou sei lá, o orgulho, ele precede, a soberba, melhor dizendo, precede a ruína. Você imagina um homem com tamanha capacidade, o quanto ele podia ser soberbo. Deus conhece os homens. Deus conhece as pessoas. E o preceito de amor de Deus, ele é diferente do nosso. Nosso conceito de amor é um, de Deus é outro.
E talvez, como seres humanos, nós podemos pensar, poxa, mas Deus põe um espinho na carne, permite um mensageiro de Satanás esbofetear um homem que ele mesmo usava. Olha, amados, conhecendo um pouquinho da palavra de Deus, você vai ver que sim. Por causa do conceito de amor de Deus. O conceito de amor de Deus envolve correção. O conceito de amor de Deus envolve justiça. O dos homens não. O nosso conceito de amor é passar a mão em cima. É massagear o ego. O nosso conceito de amor é ver uma pessoa errando e não falar com ela, porque, coitadinha, né? O nosso conceito de amor é ver as pessoas fazendo tudo errado e a gente está aplaudindo. Tá certo. Mas o conceito de amor de Deus é diferente. Se você observar na Bíblia, inclusive, mais precisamente, no Antigo Testamento, Deus amava tanto o povo que ele dava uma ordem: se esse povo não cumprisse, vai lá, destrói todo mundo. Deus preferia ver aquele povo morto do que perdido. Esse é o conceito de amor de Deus. É por isso que a Bíblia, no Novo Testamento, diz, em Hebreus, que Deus é amor, mas é fogo consumidor. Por causa do conceito do amor de Deus. Ele age com justiça, com seriedade. É por isso que Deus, por amar tanto esse homem tão usado, Deus não permite que ele fosse soberbo. Porque, meus amados, a palavra de Deus, ela tem feito mal para algumas pessoas. No sentido de que alguém lê a palavra, toma conhecimento da palavra e use essa palavra para diminuir aquele que entende menos, aquele que faz uma exegese um pouco diferente ou com um pouco mais equivocada. Ele usa o dom que Deus dá para ficar em cima esculachando quem está embaixo. É nesse sentido que eu digo que a Bíblia faz mal para algumas pessoas. Igreja do Senhor, esse texto está trazendo para nós um alerta. Cuidado para a palavra de Deus não fazer mal para você. Estuda um pouquinho, já acha que pode passar por cima de todo mundo. Entende um pouquinho, acha que pode esculachar todo mundo. Então Paulo estava dizendo, para que ele não fosse soberbo, Deus deixou que o espinho permanecesse em sua carne. Paulo, ele não estava tratando de uma enfermidade. Ele estava tratando de um mensageiro de Satanás, que Deus deixou esbofeteá-lo. Talvez seja a resposta para muitas coisas que estão acontecendo em algumas vidas. Talvez essa seja a resposta para nós entendermos o porquê de algumas coisas estarem acontecendo. E você vai sair daqui hoje à noite com essa revelação de Deus para a nossa vida. E você vai sair daqui entendendo, eu preciso melhorar nisso, eu preciso mudar isso, eu preciso me converter nessa área, eu preciso me libertar nessa área, eu preciso mudar. Porque Deus não negocia isso. Paulo não estava falando de enfermidade. Se fosse enfermidade, Paulo deveria gloriar-se. Alguém dá glória a Deus na enfermidade? Lógico que não. O que pode acontecer é você estar tão firmado na palavra, tão bem resolvido na palavra e cristãmente, que a enfermidade está assolando e você está dizendo, graças a Deus, porque Deus está comigo.
Louvado seja Deus, porque Deus está ainda me sustentando, me ajudou até aqui e continua ajudando. Mas sair, você conhece alguém que sai correndo e dando glória a Deus quando descobre uma enfermidade? Ei, eu estou doente, eu estou doente. Você conhece alguém que já fez isso? Eu estou enfermo, eu tenho câncer. Já ouviu alguém fazer isso? Misericórdia. Viva o câncer. Você já ouviu alguém fazer isso? Viva o coronavírus. Você já ouviu alguém fazer isso? Não. Quando você sabe que tem uma enfermidade, você corre logo para um médico, liga para um médico. Como eu brinquei hoje pela manhã aqui, eu ligo logo para o médico e ligo, aceita plano de salvação aí? Todo mundo, quando sabe de uma enfermidade, ele não gloria-se. Ele não dá glória a Deus. Mas ele dá glória a Deus quando ele consegue um médico. Nós estamos vivendo um tempo agora que as pessoas estão até indo nas farmácias por conta própria, tomando ivermectina, tomando cloroquina, boldo. As pessoas estão tomando de tudo por causa da enfermidade, para tentar fugir dessa enfermidade, para tentar se livrar desse mal. Não tem ninguém dando glória a Deus por causa de coronavírus, porque ninguém nem glorifica a Deus e nem gloria-se por ter uma enfermidade. Paulo, quando estava passando por esse momento de enfermidade, passando por esse momento de espinho na carne, esse mensageiro de Satanás que o esbofeteava, Paulo, ele diz, para que em mim habite o poder de Cristo, por isso sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco é que eu estou forte. Mas antes ele disse assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo fala, me gloriarei, para que em mim habite o poder de Cristo. Você acha que isso era enfermidade? Alguém gloria-se na enfermidade? De jeito nenhum. Então, meus amados, Paulo não estava falando de enfermidade. Ninguém fica satisfeito com enfermidade. Se alguém sabe que tem um câncer, ele quer o melhor cirurgião para arrancar o câncer. Se alguém sabe de alguma enfermidade, ele procura o melhor médico que ele pode para curar essa enfermidade. Então, quando Paulo também trata aqui e fala a palavra fraqueza, algumas pessoas dizem que é enfermidade por causa dessa palavra, fraqueza. Mas não significa que alguém está enfermo por dizer que está fraco. A palavra fraqueza, ela é traduzida da mesma palavra grega que Paulo usa em Romanos 8. Que diz assim em Romanos 8, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém e pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em Hebreus,
A mesma palavra usada em Hebreus 11:34 diz: da fraqueza tiraram força. Então, segundo aos Coríntios 13:4, é usado para exprimir a maneira como Cristo foi crucificado. Diz: porque ainda foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Amados, se fraqueza quer dizer enfermo ou enfermidade, ser forte quer dizer saúde. Se alguém pode afirmar que quando Paulo cita fraqueza, ele estava falando de enfermidade, quando ele fala que ele estava forte, ele estava falando que ele tinha saúde. Então, quando Paulo fala da sua fraqueza diante da igreja, ele exprime sua insignificância, a insignificância do seu próprio poder, a pequenez da sua pessoa. Ele estava confiando inteiramente em Deus, porque ele sabia que no tempo de fraqueza era o melhor momento para que o poder de Deus se aperfeiçoasse nele. Se você passa por momento de fraqueza, é o melhor tempo da sua vida para ter uma nova experiência com Deus. Se você passa por um momento de fraqueza, você tem oportunidade de receber o poder de Deus. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus será aperfeiçoado em nós quando estivermos fracos. O poder de Deus mudará a nossa história. O poder de Deus mudará a sua vida. O poder de Deus, que nós somos dependentes dele, vai se aperfeiçoar no dia da nossa fraqueza. Quando você se sentir fraco, não se sinta enfermo ou não ache que você está enfermo, porque no dia da sua fraqueza, Deus vai exaltar você. Naquele dia em que você se sentir mal, fraco, não ache que é uma enfermidade que vai matar você espiritualmente. Entenda, Deus está me dando a oportunidade de ser forte. Paulo disse: quando estou fraco, então eu estou forte. Talvez você tenha entrado aqui hoje à noite um pouco fraco ou se sentindo fracassado, mas Deus te trouxe aqui para dizer para você: minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus está aperfeiçoando em nós hoje à noite. O poder de Deus está fortalecendo ainda mais aquele que está forte. E o poder de Deus está fortalecendo aquele que se sente fraco. Era essa a experiência de Paulo. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a lição que nós precisamos sair com ela daqui hoje à noite é: não posso ser um espinho na carne de outras pessoas. E se alguém for um espinho na minha carne, a graça de Deus será suficiente para me fazer suportar. E se eu estiver fraco, eu vou sair forte pelo poder de Deus. Você recebe essa palavra? Foi para isso que Deus nos trouxe aqui esta noite. Para sermos fortalecidos pelo seu poder.
eu gostaria de pedir a você que fique de pé. Eu quero orar contigo hoje à noite.